E aí pessoal, estou de volta aqui com a rotina mais apertada do que nunca, com a análise desse livro aqui, do Leitold, um livro muito subestimado na comunidade acadêmica, mas que tem o seu valor. Primeiramente, eu peço que se inscreva no canal, a gente está na meta de 300 inscritos, e se puder dar o gostei também, eu fico muito agradecido. Eu tenho outros livros de cálculo, esse daqui, ó, e principalmente esse daqui do Howard Hinton, é um dos mais subestimados que tem. Na verdade, cara, é o seguinte: para aprender cálculo, tu só precisa de um livro, nem de um livro, tu só precisa de sei lá, a definição e uma série de questões. Qualquer livro que tenha questões, que tu possa fazer essas questões e aprender com essas questões, tu vai aprender o que se precisa. Essa é uma frase que eu não tirei da minha cabeça, é do Levi Landau, um grande físico russo que ganhou o Nobel por seus trabalhos com o hélio líquido e que tem grandes ensinamentos. Essas figuras das ciências têm grandes ensinamentos para nos dar. Bem, o livro é esse aqui, essa é a terceira edição e o volume 2. Aqui temos a segunda edição do ano de 1977, ou seja, quase 50 anos atrás, e que tem muita história para ser contada. Muitos engenheiros e físicos fizeram um bom uso aqui na América Latina desses livros, mas ele veio perdendo um pouco do seu protagonismo no Brasil, principalmente, e nos tempos atuais, para os livros como o Stewart e o livro do Guido Risi. Mas cada um tem sua escolha, né? Eu vim apresentar mais uma opção para vocês. Caso vocês estejam interessados em estudar cálculo 1 ou revisar os conceitos do cálculo 1, é claro, para um aprofundamento, temos livros como Apostol, como um bom comentário foi desenvolvido no meu último vídeo. E se vocês tiverem livros de cálculo ou de outra matéria que achem interessante para ser estudado, comentem aí. Eu claro, respondo todos os comentários o mais rápido possível. E é isso. Outros livros aqui são mais de cálculo 2, né? Esse daqui do Piskunov, esse daqui do Geraldo Ávila, do Tsiolkovsky e o do Howard Hinton, bem aqui, ó. São bons livros, claro, eu não cheguei a ler todos, não cheguei a ler o livro do Leitold, mas eu ainda tenho, agora que eu tenho um ano de trajetória acadêmica, mais ou menos, e só deu para me acompanhar poucas partes, porque foi muito dividido o meu ensino. Teve greve na faculdade, como é normal em escolas públicas, em faculdades públicas, universidades públicas, né? E as universidades privadas também não tem mais. Eu não vou opinar. O cálculo com geometria analítica. É muito importante ter essa ideia de geometria analítica, principalmente quando uma pessoa estuda álgebra linear, como é o caso da física. No primeiro semestre já tem álgebra linear. Nas engenharias da UFPA, por exemplo, a maioria é no segundo semestre, enquanto na física é no primeiro semestre. Acontece que na mesma ideia de que no cálculo a gente tem aquela base fraca no ensino brasileiro em álgebra, em geometria espacial, nas outras geometrias, em trigonometria, por exemplo, nos traz a ideia também que nos elementos de geometria analítica e da álgebra linear, ou seja, matrizes, determinantes, sistemas de equações, vetores, a pessoa não vai ter uma formação suficiente para acompanhar a disciplina de álgebra linear, e principalmente conjuntos e funções. O livro do Stewart, por exemplo, tem aquela apresentação
por exemplo, no começo do... Eu não posso ser redundante no por exemplo, desculpe. No começo do livro do Stuart, tu vai pegar... Tu vai abrir e vai ter um tal de teste de verificação. Aí, tópico 1, álgebra. Tópico 2. Aí eu já não lembro mais. Pode ser geometria espacial. Geometria analítica. Trigonometria. Aí vai passando com esses tópicos básicos e ele vai te testar. Nesse caso, tu vai precisar de álgebra básica, conhecimento de produtos notáveis, essas coisas para cortar os limites. É isso que ele pede. A questão das inequações, por exemplo, as funções são apresentadas como qualquer outro livro de cálculo, é claro, com formalismo maior, mas não deixam de ser apresentadas. É como se fosse o que a gente vê no ensino médio, só que de uma maneira mais formal. Aqui, vamos ver a ideia do livro. Essa terceira edição, vamos ver se tem prefácio aqui. Depois eu passo para outra. Tá. O cálculo com geometria analítica foi planejado para futuros matemáticos e para estudantes cujo interesse primário seja engenharia, ciências exatas e humanas, ou áreas não técnicas. Ok, né? O cara está dizendo que esse livro também pode ter um cunho de pessoas que não têm o foco matemático, ou seja, ciências humanas, o que nos faz dizer que ele deve ter muitos exemplos, né? E ele realmente tem muitos exemplos, eu cheguei a ver. Uma vez que o livro-texto deve ser escrito para o estudante, empenhei-me em manter uma apresentação de acordo com a experiência e a maturidade de um principiante. Ele, como um principiante, ele não vai deixar aqueles detalhes que fica a cargo do estudante saber, né? É claro, esses detalhes te dão uma maturidade boa, mas interrompem o fluxo da tua leitura. Ele explica algo que a gente ainda não tem a maturidade de entender, aquela sagacidade que é essencial, principalmente terem Olimpíadas ou a resolução dos livros destinados a Olimpíadas, que é aquela lógica mais, não uma lógica formal, mas um raciocínio lógico mais desenvolvido. Aqui temos sessões... Tá, vamos continuar, na verdade. Espero que o leitor tome consciência de que as demonstrações dos teoremas são necessárias. Olha lá, as demonstrações são necessárias. Então, para entender demonstrações, temos que entender, primeiramente, talvez acompanhar um livro de lógica matemática, como um convite à matemática. O que eu usei foi o convite à física matemática do Nivaldo Lemos, que é um pouco mais avançado. Mas sempre ter uma pequena, mas gradativa na maneira para cima de lógica, é sempre bom para um estudante de ciências exatas. Tá, demonstração é importante. Onde está? São necessárias. Procurei torná-las bastante motivadoras e explicá-las cuidadosamente. Ele usa técnicas de demonstração que não são tão comuns nos outros livros de cálculo. Isso é interessante. A anotação das variáveis também foge do padrão visto nos outros livros de cálculo 1. Tá, se um teorema é enunciado sem demonstração, a sua discussão foi ampliada com figuras e exemplos. Em casos, sempre ressaltarei que se trata de uma ilustração do conteúdo do teorema e não de uma demonstração. Cara, existem demonstrações que estão além do cunho desse livro. Ele mesmo vai mandar isso aqui, colocar isso. Existem demonstrações que são mais avançadas que os livros, que já são tópicos de análise, ou que são tópicos de, por exemplo, dos outros cálculos, ou do volume 2. E uma frase do Albert Einstein aqui: tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.
Sim, parece um paradoxo, né? Mas o que eu acho que dá para entender? Dá para entender que podemos expor as informações sem a necessidade da redundância. Algo simples, porém belo, algo simples, porém o mais objetivo possível, com o máximo de detalhes que se podem extrair de uma definição, por exemplo, ou de um teorema. A terceira edição, eu não vou ver isso. Aqui falando um pouco sobre os capítulos. Revisão do cálculo. Vamos passar aqui. Aqui está falando que abrange um pouco da história, né? É sempre interessante saber de onde vieram as coisas. E é um ótimo livro, eu posso dizer isso. O conteúdo do cálculo 2 já vai estar aqui na primeira edição. Aqui é um livro mais antigo, como eu disse, de 1977. Aqui, essa edição é 1982, por isso o livro está bem maltratado aqui pelo tempo. E, números reais, introdução à geometria analítica. Qualquer livro de geometria analítica no capítulo 1 vai discutir retas e planos, a fórmula da distância, a equação de uma reta, a circunferência, a parábola. E qualquer livro de cálculo também vai apresentar os números reais e as desigualdades. E esse livro te prepara muito bem para um curso posterior de análise, né? Mas também é necessário um aprofundamento em cálculo com livros melhores, como já foi abordado. Aí funções, limites e continuidade, nada que fuja do I derivada e aplicações da derivada, e a diferencial e antidiferenciação, nada que fuja por enquanto do padrão. Aí as funções trigonométricas, logarítmicas e exponencial. E o resto é tudo de um curso padrão de cálculo, porém com as suas explicações boas, com a falta de... sem esse exagero nos detalhes, sem tirar do leitor a oportunidade de ter aquele insight, aquela noção, aquela sagacidade nos exercícios, nos exemplos. Tudo isso é mostrado por meio de métodos sutis. Ele não expõe, ele não tira a graça dos teoremas, ele não tira a graça dos exemplos. Tu vai ter que lutar um pouco, vai ter que pensar um pouco para entender o que ele quer mostrar, o que o autor quer de ti nesse momento. Essa é uma crítica que eu faço, por exemplo, ao livro do Stewart. E, claro, Stewart e Guidorizi são ótimos livros, mas esse livro aqui é sempre bom, mas uma opção. Você pode até gostar mais dele por causa dos exemplos, principalmente. Os exemplos utilizam algumas... Sempre eu vou falar sobre isso, a sagacidade, aquela ideia, aquele pensamento a mais que às vezes nos faz não conseguir responder os exercícios. Um problema dos livros de cálculo, como esse aqui que eu já procurei, que eu já estudei um pouco, é que quando chega nos exercícios tu não consegue fazer nada, entendeu? Então, a minha técnica de estudo é pegar o livro mais simples possível, com bastante exercícios, fazer esses exercícios e depois pegar um livro mais difícil, um livro com exercícios mais complexos, uns livros com conteúdos mais complexos, e assim ter um detalhamento que é essencial a matemática é algo que evolui, né? Evolui de conceitos anteriores. Então, se tu domina um conceito anterior bem, tu vai ter a oportunidade de dominar o outro conceito de maneira mais fácil. O problema é que nas universidades, principalmente quando tem greve, quando tem
muitos feriados, muitas paralisações, você passa isso daqui voando. Cada dia é um tópico desse aqui, ó. Um dia aplicações de derivadas ou uma semana, isso uma pessoa tem uma certa dificuldade de acompanhar as aulas quando vê, enquanto tu estuda no livro, e ainda tem isso, tem que se acostumar a estudar por livros. Tu tá em números reais, aí o cara já tá em funções. Aí quando tu chega em funções já tá em derivadas e aplicações das derivadas. Aí quando tu chega em derivadas já tá em integral, já tá em técnicas de integração, ou seja, a universidade costuma sempre mais rápido que tu. Não tem que te preocupar, mas tem que te dedicar um pouco mais. E é claro, tu não vai perder as tuas provas, né? Mas tenta usar o teu próprio conhecimento. Não fique preso às amarras dos assuntos da universidade. Não se ache inferior porque tirou uma nota menor que a de alguém, porque você ainda está em algum conteúdo do livro e o professor já passou 3 conteúdos e depois passa a prova que vai cair aqueles conteúdos, aí tu vai ter que estudar de maneira superficial o assunto e não vai sugar, não vai absorver todo esse assunto para você e vai facilmente esquecer. Então tenha um estudo o mais simples possível, sempre parta das definições. Se as definições não o levarem a responder exemplos, então responder perguntas, responder problemas, então tente ver exemplos. É claro, aqueles exemplos, não exemplos mecânicos, mas exemplos que apliquem certa sagacidade, como eu falei. Esse ir mais além, esse pensamento que você não teria ideia de como resolver algo. É para isso que servem os exemplos e não só para tecnificar ou computadorizar o assunto. Eu não cheguei a estudar as integrais trigonométricas, por exemplo. Eu não cheguei a estudar coordenadas polares nem secções cônicas. Secções cônicas, uma visita superficial no cálculo 2 que eu dei no Stewart, devido ao cálculo 2 ter como referência o próprio Stewart na faculdade. É porque eu faço a faculdade com as outras engenharias, então o Stewart é o principal livro. Não que ele não seja completo, é um livro bem completo, porém a teoria não acompanha os exercícios e eu não me adaptei, essa é a verdade. Qualquer livro dá para se adaptar, mas cada um tem as suas preferências. Quanto mais livros você observar, melhor, mas sem enrolar no assunto, né? Tem que ser algo sério. Tem que pegar aquilo e continuar até ver que realmente não deu. Aí o cálculo 2, volume 2, aborda séries infinitas, que eu ainda não vi no cálculo 2, eu achei que ia ser o primeiro assunto. Vetores no plano, já vi. Vetores no espaço. Cálculo diferencial de funções de várias variáveis. Isso daqui já foi visto no meu curso de cálculo 2. Integral múltipla, teorema de Green. Isso eu ainda não vi. Mas parece incompleta, né? Eu acho que no cálculo 2 começa com equações diferenciais. Vamos ver aqui. Sequências de séries, séries de potências, vetores, como já foi visto, direcionais, integral múltipla. Equações diferenciais foi deixado para o capítulo 20. Eu não sei, eu vou analisar ainda o Guido Rizzi e seus 4 volumes, mas eu não sei até onde o cálculo 2 vai, para falar a verdade. Então é isso, uma análise foi até que bem detalhada, com algumas dicas de alguém que já fez o cálculo 1. Se tiverem mais para complementar, mandem no
nos comentários aí que a gente pode fazer essa análise. Obrigado.